Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui mais uma manhã. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 19, que diz: Este foi testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. E o profeta? É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Então, João Batista, ele tinha uma identidade muito firmada. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele estava concentrado naquilo, do que ele precisava fazer, que era anunciar a chegada do Messias, preparar o caminho para ele. E ele tinha identidade bem formada, então ele sabia aonde ele tinha que estar, ele sabia o que ele fazia e ele sabia exatamente quem era o Messias, aquele que ele não seria digno de desamarrar as sandálias, mas era para ele que ele estava fazendo tudo aquilo que ele fazia. E a hora que eles vêm perguntar se ele era o Cristo, se ele era um profeta, quem ele era, ele estava com a identidade bem formada, bem firmada, e falou: Eu sou aquele que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, para anunciar a chegada dele. E muitas vezes nós somos tentados assim como foi João aqui, a dizer quem nós somos antes de falar o que nós temos que fazer, qual é a nossa missão e qual é a nossa identidade em Cristo. Então nós colocamos muitos outros adjetivos antes de falar: eu sou filho do Senhor, sou servo do Deus Altíssimo, sou servo e quero ser encontrado servo bom e fiel quando ele voltar, porque ele vai voltar. E é por isso que nós continuamos pregando e anunciando a Jesus, a volta de Jesus. Porque quando ele foi anunciado que ele viria, ele veio. Ele veio e trouxe salvação para quem alcança o arrependimento. Ele veio e foi até a cruz por mim e por você. Então, se ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar. E o que nós temos que fazer é anunciar até que ele venha. É proclamar o reino dos céus aqui na terra, até que ele venha, como ele nos ordenou. Em Marcos 16, em Mateus 28, como nós lemos aqui algumas vezes, e como nós sabemos que ele voltará. Então, a nossa identidade tem que estar firmada nele, saber quem nós somos nele, para que nós não queiramos receber uma glória, um parabéns que não é nosso. Porque muitas vezes vão ouvir essas sutilezas, essas enviadas do inimigo para querer que nos tire a identidade de servos do Senhor, a identidade de anunciá-lo. Vai vir tapas nas costas, vai vir elogios que talvez vão nos tirar do lugar de servos do Senhor, vão tentar tirar a nossa identidade de filho de Cristo, que não é nada que nós fazemos, é tudo por Ele e através dele, para Ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos é para glorificar e exaltar o nome dele, não o nosso. E
nós temos que tomar muito cuidado com isso para que nós não perdemos a nossa identidade nele, para que nós não fiquemos satisfeitos e cheios de si quando receber elogios, porque toda a glória, toda a honra deve ser entregue a Jesus, porque eu sei que eu não tenho nada de bom se eu não estiver com ele. Eu sou um mero trapo de imundícia se eu não estiver em Jesus, se eu não estiver com o Espírito Santo agindo através de mim. Então tudo que eu faço deve ser para glorificar o nome dele. E todo o mérito, toda a honra, toda a glória tem que ser entregue a ele, porque eu não sou digno de receber coisa alguma que seja dele. Na verdade, eu não sou digno de receber coisa alguma de nada, de ninguém. Se existe algo de bom e se eu ainda estou aqui, é porque ele permitiu, é para a honra e glória dele. Então nós temos que ter a identidade bem firmada, como a de João, e não sermos tentados a receber alguma exaltação, algum elogio, algo que não cabe a nós, e é para ele. Então, essa identidade ela só é firmada quando nós estamos juntos com ele. E nós temos que nos manter sempre juntos com ele, sempre buscando ele, sempre mergulhados na palavra, para não cairmos num lugar, não entrarmos num lugar de autossuficiência e esquecer que é ele que nos capacita dia após dia, que é ele que nos dá condições de fazer tudo aquilo que nós fazemos. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo prestígio, todo elogio, todo mérito deve ser para Jesus, para aquele que nos deu vida e que nós podemos falar dele agora. Então, se você está sendo tocado em algum momento, algum dia que não é por mim, é por ele, é através daquilo que eu estou fazendo, mas eu não tenho mérito nenhum, é tudo por ele, é mérito dele, é ele quem, é o Espírito Santo quem te convence. Eu não consigo te convencer a nada, que se eu conseguir te convencer de algo, eu vou ter que sustentar isso com as minhas mãos e eu não serei capaz. Então quem convence do arrependimento, da justiça e do juízo de Deus é o próprio Espírito Santo dentro de você. Então, quando você sente a presença do Senhor, não é quem está te ministrando, não é quem está entregando a palavra, é o próprio Deus, com o Espírito Santo, te tocando e você tendo a honra de receber a presença dele ali, manifestando em ti algo. Então, nunca será sobre homens, sempre será sobre Deus. Nós podemos carregar a presença dele, mas quem faz é ele. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.